A gente vai falar muito rapidamente aí do agronegócio no Brasil, que o Molion já falou, foi falado também ontem por alguns palestrantes, do panorama da irrigação no Brasil. O próprio professor Molion deixou muito claro que nós só vamos crescer se a gente aumentar a área irrigada, não tem outra forma. Cafeicultura irrigada no Brasil e essas novas formas de cultivo e casos de sucesso. Então essa é a ideia da palestra. Sabendo que hoje a gente é 7,8 bilhões, na verdade, em novembro do ano passado, a população do mundo já chegou a 8 bilhões de habitantes, né? E grande parte dela, igual o professor Molion também já falou, está na Ásia e na África, né? Isso representa hoje em torno de 75%. E como que a gente vai ser em 2050? É o que todo mundo está falando, vão ser 9 bilhões de pessoas no mundo. E essas 9 bilhões de pessoas no mundo, onde que elas vão estar? Então isso é a distribuição da população no mundo, e essa turma toda vai estar distribuída aí, mas muito menos aqui na América do Sul, né, que são 760 milhões, vão aumentar 17%, mas dá 8% só da população do mundo. Resumindo, que é o que a gente precisa saber, Ásia e África vão representar 80% da população do mundo em 2050. Então isso é que a gente tem que colocar na cabeça dos futuros negócios que a gente vai ter de café, de soja e de tudo que a gente vai ter no agronegócio. Tá? E o Brasil vai ser responsável, isso aqui não sou eu falando, é o ISDA, é a Embrapa, é o mundo inteiro falando que o Brasil vai ser responsável por 41% da produção de alimento global, né? A gente tem, professor Molion, vários projetos na África, né, que o clima é muito parecido, não tem crise de água, não tem crise de energia na África, só que o problema é cultural, né? Nós não vamos conseguir nos próximos 50 anos ter agricultura lá da forma como a gente tem no Brasil. Isso tudo preservando a natureza. Então, uma pergunta que fizeram para o professor Molion: nas escolas, é difícil estar dentro da universidade? Gente, falando com o Léo, não é fácil estar dentro da universidade porque o discurso é sempre um discurso contrário ao que a gente fala na prática do agronegócio. O agronegócio não pode ser considerado um vilão. Então isso tem que ser falado e repetido aos 4 cantos do mundo, né? E é o que a gente costuma falar. A gente tem só 9% da área cultivada, com agricultura e florestas plantadas, né? E aí depois, onde que a gente pode melhorar muito? A gente pode melhorar muito aqui, né? Nas pastagens nativas e plantadas, né? Porque muito disso está degradado. Então a ideia é o que a gente consiga fazer o cultivo do café, da soja, do que for, mantendo a nossa área preservada. E aí, pessoal, nós temos aqui no Brasil 66% de área de vegetação nativa. Nenhum país do mundo tem isso, talvez alguns da África. Mas isso tudo, tendo área, que agora vai mudar, né, professor Molion, querendo dar mais área para os índios, só que os índios já têm 14% do Brasil. Agricultura, só a agricultura tem 7,8%. Então o índio já tem o dobro, precisa mais, né? Então isso tudo que a gente tem que catequizar os nossos alunos e catequizar a sociedade, mostrando que nós não somos vilões. E por que ninguém fala dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm exatamente o contrário desse gráfico de pizza. Então os Estados Unidos têm 20% só de área preservada. Por que Leonardo DiCaprio não fala que eles estão errados? Por que a Greta Thunberg não fala que eles estão errados? Só estamos errados nós. Então isso é um problema que a gente tem que conviver. Estados Unidos já tem 74% da sua área ocupada. Lembrando, o Brasil tem 30%. Né? E nós não precisamos derrubar mais nenhuma árvore para isso. Né? E aí, essa pesquisa eu achei legal, porque tem muito do que nós vamos fazer aqui na FENICAFÉ. Ela acabou de sair, em novembro de 2022, e falando, né, em vários países do mundo, qual que é o percentual de usuários de tecnologias sustentáveis. Então, se a gente pegar aqui uso de defensivo biológico, daqui a pouco o Andreotti vai falar, vai ter várias palestras de biológico. Brasil, 55%. Europa,
dá menos do que 30%, Estados Unidos, 10%. Então, nós estamos bem na frente deles. Bioestimulantes, olha o Brasil, 50%, olha os Estados Unidos, olha a China, muito abaixo. Biofertilizante, que nós vamos discutir aqui também, olha o Brasil, 30%, o resto muito abaixo. Uso de plantio direto, o Brasil está aqui com muito mais, 83%. Então, por que nós sempre somos bombardeados? É uma coisa que a gente tem que lutar contra isso. Também falar do efeito estufa, que o professor Bolhão falou muito, mesmo falando que o efeito estufa está causando problema sério aí no mundo, mas o Brasil, olha o Brasil, efeito estufa, só 2,9% dos gases do efeito estufa. Então, de novo, mostrando que a gente pode mostrar para a sociedade mundial que nós estamos bem melhor do que esses países. E o valor bruto da produção agropecuária, acabou de sair, aqui em 2023, o ranking, Então, soja primeiro, milho, bovinos, o café, já está aqui em quinto, sexto, mostrando o que essa cultura representa para o agronegócio Brasil. Isso aí já é perspectiva de 2023. Tá? E outra coisa fundamental, que às vezes a sociedade não sabe, o saldo da balança comercial, que é esse que está em vermelhinho aqui nesse gráfico. Então, veja que ele ficou, a partir da década de 2000, sempre no positivo, só aqui na década de 2015 que ele ficou um pouco abaixo, mas dá uma olhada o agronegócio, sempre puxando o saldo da balança comercial para cima. Os outros setores que são em amarelo, sempre negativo. Tá? Então, quem banca esse país há muito tempo é o agronegócio. É por isso que a gente está aqui discutindo tudo isso hoje. E aí falar da importância de um evento como esse, que já está na sua 26ª edição, e mostrar, aqui o Rogério nem tinha nascido, Rogério, 95, você não estava aqui ainda, ou você não mexia ainda com café, Rogério, mas começou lá em 95, o primeiro cartaz da FENICAFÉ. Eu sempre gosto de mostrar isso, porque é um evento que tem história. Viu, Igor? Lá na época, a gente tinha menos de 2.000 hectares irrigados. Araguari estava começando a irrigar café. E aí nós publicamos, meu pai está aqui junto, o primeiro livro de irrigação de café no mundo, em 1996, quando aí tinha um pouco mais, 5.000 hectares irrigados. Aí surgiu a Embrapa, com o consórcio, a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem retornou essas atividades com uma edição só de café irrigado, que está aqui. Começamos a publicar alguns trabalhos para colocar o produtor de café dentro desse novo cenário, que era de cafeicultura irrigada, por exemplo, aqui aspersão em malha. Aí fizemos um livro também, lá em 2002, de cultivo circular, com cafeeiro, com plantio circular, o Igor lembra disso aqui também na época. Fizemos vários boletins técnicos, todos eles passaram aqui nos lançamentos dentro da FENICAFÉ, junto com o consórcio Embrapa Café, de compactação, de projeto de irrigação, de erros em projetos. Não sei se o Léo lembra desse aqui, Léo. Fizemos uma palestra só de erros de projeto. O Stocker falou muita coisa disso. Mas, gente, isso aí foi feito em 2005. Nós já estamos em quanto? Será que não mudou isso? Mudou, muita coisa evoluiu, só que alguns problemas permanecem. Então, a gente tem que conviver com isso. Depois aí fez 10 anos com um novo número da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, outro sobre o café. Publicamos um livro de irrigação por gotejamento em café em 2005, esse livro esgotou, e aí a gente lançou uma nova edição. Depois, em 2008, fizemos a segunda edição do livro nosso, que é o Manual de Irrigação de Café aí no Brasil. Saiu de 2.000 hectares para 260 mil. Então, veja o salto disso em 10, 12 anos. Junto com o Matiello, fizemos um livro facilitando a irrigação de cafezais também. Esse livro também já esgotou. As FENICAFÉs todas passaram quase ininterruptas, menos aqui que eu vou mostrar para vocês. Depois de 2012, fizemos a segunda edição do livro de irrigação. Aí, FENICAFÉ fez 20 anos em 2015, e aí teve o problema da pandemia. Quando a gente ia fazer 25 anos, 17 de março de 2020, um dia antes, teve a pandemia. A gente optou, então,
por não fazer nada remoto, viu, Inobert? Porque o evento nosso, ele é networking, ele tem que ser presencial, ele tem que estar aqui com as pessoas, né? E aí cancelou esse evento, ficamos 2 anos sem, e voltou o ano passado, aqui nesse espaço que vocês estão vendo, para fazer os 25 anos da feira. Tá? E aí, depois disso, foi um sucesso em 2022, a gente achou que ainda ia ser meio tímido, mas foi um pleno sucesso, completo sucesso. E aí, em 2021, também uma oportunidade legal que a gente teve, eu e o professor Eusímio, a gente escreveu um livro dentro de uma publicação gigantesca de quase 1.200 páginas, falando da irrigação no Brasil, que é a Cátedra da Exalc, do Alisson Paulinelli. Não sei se vocês sabem, o Alisson Paulinelli, o ano passado, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, não conseguiu, esse ano está indicado de novo. Ele foi um grande engenheiro agrônomo, e ele desbravou o cerrado aqui, nós vamos falar um pouco disso amanhã também, num seminário que ele desbravou o cerrado junto com a Embrapa, só que teve gente que desbravou antes disso, principalmente do café. O IBC, que vai ser falado aqui, o próprio IAC, com o Tomazelo, que está aqui. Então, na verdade, o que nós vamos falar aqui vem antes até do Alisson Paulinelli virar uma referência no cerrado. É importante mostrar isso para o público em geral. Então, esse livro, para quem quiser, ele está também disponível de forma remota para todo mundo, né, de forma digital. Fizemos as webinars aí, graças ao Inovagre, várias delas voltadas à cafeicultura irrigada, né? A última que eu fiz aqui foi com o Salomão, também semana retrasada, né? E em 2023, a história continua. Cada um de vocês que está aqui dentro desse recinto é parte desse sucesso imenso que a Fenicafé se tornou para a cafeicultura irrigada, não do Brasil, do mundo. O Brasil é o país que mais tem irrigação de café, obviamente, né, mas também o mundo inteiro nem se compara ao que a gente tem. E o céu é o limite. Então a gente espera, se eu e o Mosca, né, tiver fôlego, né, Mosca, para continuar ainda essa empreitada aí. Ao longo desses 26 anos, muita coisa a gente discutiu aqui, né, falando de sistema de irrigação, falando de pivô, fizemos debates aqui fantásticos, falando de estresse hídrico em café, se vale a pena ou não, falando do gotejamento enterrado, se a irrigação prejudica a qualidade do café ou não, se a gente tem água para irrigar, é possível armazenar água em propriedades. Então é legal que tudo isso foi discutido, né, Guilherme? E depois ver que muita coisa a gente tem para fazer ainda, então, que dá ânimo para a gente continuar a nossa jornada. Métodos de manejo. Então, o professor Rubens, que vem à tarde para falar, ele já veio aqui 2 vezes. Então, o que tem nesses 10, 15 anos, né, que ele não vem aqui, o que tem de novidade para ele trazer para nós aqui? Né? Aí, quanto custa irrigar, a legislação ambiental. Gente, é um monte de coisa legal que a gente já discutiu aqui e continua discutindo. Só fazendo um parênteses, né, que a gente não vai poder falar desses assuntos polêmicos, sempre vai ter uma pergunta, né? André, mas vale a pena enterrar o gotejamento? Eu não vou falar nada disso, só vou dar um depoimento de um cara que era para ser palestrante aqui, o Márcio. O ano que vem ele vem também, ele é um produtor de café e também um projetista de mão cheia, participa de vários grupos aí, e ele tem feito um trabalho fantástico e já tem um gotejamento enterrado. Então eu vou colocar o que ele colocou para nós, né? Então, Márcio, implantação em 2018, produziu 70 na primeira, 50 na segunda, terceira safra vai produzir 90, e olha o que ele fala, sem contar o sossego. No café são muitas entradas, igual o Mosca fala, né, Mosca? Quantas entradas? 40, 50 entradas por ano numa linha de café, né? Roçadeira, trincha, enxada e assim por diante. Olha isso, às vezes até esqueço que tem gotejamento em café, né? Então isso é legal a gente ver um produtor que cuida da operação bem feita, as manutenções, tá? Então é só para a gente colocar isso aí como critério. Com relação à cafeicultura irrigada no Brasil, o último dado é um dado defasado, mas pelo menos a gente já tem o dado de 2019, antes da pandemia. Tá? Esse dado antes da pandemia fala o seguinte, que o Brasil tem
450 mil hectares de café irrigado. 450 mil. Isso representa, hoje, 22% da área. Eu lembro que nas primeiras palestras que eu colocava, nossa, o Brasil tem 5% da área só irrigada. Depois ia para 10%, depois para 11%, para 12%. Gente, hoje já é 22%. Só que esse número já não é mais isso. É muito mais. Por quê? Parou na pandemia. Gente, na pandemia, nunca se vendeu mais irrigação na história. Tá aí depois vocês vão conversar com... Está o presidente da Netafim aqui dentro, está o diretor-geral da Rivolis, está o diretor-geral da Nandan, o pessoal da Valmont está aí, que é em Uberaba. Eles, um exemplo, a Valmont, que vem de pivô. Do lado de casa, lá em Uberaba, é a fábrica. Eles tinham 180 funcionários. Hoje eles têm 500. 3 turnos trabalhando. É um negócio fabuloso. O João Rebeck, que é o presidente, agora está no Nebraska, que é meu vizinho, ele falou assim, André, nunca vendi mais pivô na história. A Valmont nunca vendeu mais do que na pandemia. Né? Então, esse número não é mais 450. Eu chutaria, que eu falei para o Stockley, 600 mil hectares. Né? Mas esse dado vai ser, né, Osímio, junto com a Ana, junto com a Embrapa, ele vai ser colocado já atualizado. Mas isso, para nós que organizamos a Feira em Café, é uma coisa fabulosa, que a gente viu tudo isso passar por aqui. Né? E aí onde que a gente tem mais irrigação de café, é onde vocês estão vendo aqui no mapa. Né? Então, logicamente, aqui muito mais em Minas, Espírito Santo e assim por diante. E o Brasil o café já é a terceira cultura mais irrigada no Brasil. A primeira, arroz, que ainda tem aquelas irrigações antigas, né, professor, lá no de inundação de arroz, né, no Rio Grande do Sul. E a segunda é cana, que muito é fertirrigação. Então, o café já é terceiro. Né? Então, isso é muito legal, a gente falar isso para vocês. Aonde que estão, né, os principais aqui de café, se a gente pegar café no mapa do Atlas de irrigação, no vermelhinho. Então, aqui, grande parte aqui está em Minas Gerais, principalmente aqui no nosso Cerrado e Triângulo Mineiro, e também no Espírito Santo, mas temos lá em Rondônia também. Né? E aqui mostrando, né, onde que está a cafeicultura irrigada do Brasil, dados de 2019. Por que a turma do Espírito Santo está aqui, o Moisés está aqui, o Luciano está aqui, o Rogerinho está aqui, a turma do Espírito Santo? Pessoal, porque o Espírito Santo já tem mais café irrigado do que Minas Gerais. Então, é o primeiro. Por isso que essa turma gosta tanto de ver o café aqui. E mostrando também, né, que é o dado aqui da Conab, né, mostrando essas flutuações de produção, né, mas ficando em torno de 30. Né? Por quê? Porque o arábica ainda não é tão irrigado igual o conilon. Se a gente pegar esse mesmo gráfico e pegar o conilon, dá uma olhada no que aconteceu nos últimos anos no conilon. Dá uma olhada, aqui a gente está falando que saiu lá de 30, mas ele já está perto de 50. E é isso aqui que alguns produtores, viu, Rogerinho, até não gosta de receber aquelas fotos que você manda. Né? Não é inveja, mas é uma inveja saudável. Por quê? Porque a produção é uma cultura diferente, muito maior do que a gente tem no arábica. E as flutuações são menores, na bienalidade é menor, desde que faça a poda programada. Aí o Henrique vai falar um pouquinho para vocês aqui depois do almoço. Tá? E falando na irrigação do café, nós, enquanto negócio, a gente tem que pensar nisso, na sustentabilidade. Então já tem gente que coloca, vou dar um exemplo aqui, porque é até propaganda para eles, Fazenda Ipanema. O Tomazello conhece lá em Alfenas. Eles começaram com gotejamento em 2005, 2006, até numa palestra que eu estava junto com o Marcelo Paes de Camargo lá dentro. Hoje eles já têm 1.500 hectares. E eles colocam como diferencial competitivo da Ipanema produzir água, produzir café com um consumo muito mais sustentável de água, com menos água. Utilizam gotejamento, e aí é mais eficiente na produção de água, e isso é um diferencial competitivo que eles têm. Né? E aí fazer mais com menos, sustentabilidade, pensando em produtividade e qualidade, é o que a irrigação permite para o café. Irrigação aliada às demais práticas fitossanitárias, nutricionais, né, e também culturais. É uma coisa que nós temos que aprender ainda, principalmente no arábica, por isso que a gente trouxe à tarde o professor Henrique, que vai falar um pouco disso. Como que está sendo feita a fertirrigação
no Conilon. E o que a gente pode copiar ou adaptar para o Arábica, que muita coisa a gente pode melhorar, né? E o sistema de cultivo do café, ele mudou muito ao longo dos anos. Então aqui é uma foto bem clara, né? Não é aquela antiga de café ainda plantado 4x2, né, Claudinei? Mas é o café em renque, mas ainda com uma entrelinha sem nada. Então, se a gente fizer um projeto de irrigação para essa situação, muda. Se eu fizer para uma situação igual essas que eu estou colocando, se eu colocar um feijão intercalar, se eu colocar um café arborizado, nossa, mas quem tem café arborizado? Aqui em Patos de Minas tem café arborizado com seringueira e assim por diante. Se eu colocar uma braquiária no meio, se eu colocar um mix de plantas de cobertura, que é a palestra que o Calegari também vai falar, agora não lembro se é hoje ou se é amanhã. Então, o que muda com relação ao consumo de água no café, enquanto nós, consultores, extensionistas e também professores e projetistas, o que a gente precisa melhorar disso? Mudou o sistema de cultivo? Então, daqui a pouco o Eusêmio vai mostrar um pouco disso para vocês com relação aos trabalhos científicos que tem. O que muda se eu aumentar a matéria orgânica? Se essa braquiária aqui está chegando lá 1 metro, 2 metros, trazendo nutrientes para cima. Então, o que isso muda efetivamente em relação ao manejo da água na cultura do café? Já estou finalizando aqui uma breve introdução até o Eusêmio colocar alguns trabalhos bem práticos. Existe um trabalho que é um Power BI da Embrapa e do Atlas da Irrigação, que é muito legal, que faz o seguinte, é gratuito, e ele coloca, né? Se vocês clicarem nesse link, depois eu vou deixar, para várias culturas no Brasil todo, na região que vocês quiserem, e aí vocês vão ter a necessidade hídrica da cultura, qual a precipitação efetiva, quando que vai faltar água e quanto que vocês precisam irrigar. É muito legal, por quê? Porque daí, por região, vocês vão saber se eu preciso irrigar mais ou menos, né? Vou dar alguns exemplos bem rápidos aqui. Se a gente pegar aqui Araguari, Mosca, Araguari tem janeiro, fevereiro, março, abril, ó. Pelo menos janeiro, fevereiro e março, né? Aqui, ó. Eu tenho sem necessidade de reposição hídrica. A partir de abril eu já preciso repor. E aí eu vou precisar repor até outubro. Novembro, dezembro, nem tanto. Em 30 anos de dados normais de clima, né? Então, esse dado que a gente precisa para fazer os projetos de irrigação, ó, 0,374, né? Que a gente fala de litros, né, de água por segundo por hectare. Então, se eu quiser saber qual que é a lâmina que eu aplico aqui em Araguari, Guilherme, é isso aqui, né? Então, em cada mês o que eu vou colocar, e qual que é o déficit de consumo que eu tenho, né? E o que eu preciso fazer para cada uma dessas situações. Por exemplo, Monte Carmelo, um pouco diferente, mas de novo, ó, começa lá em abril, em vez de 0,374, cai para 0,366. Ah, Monte Carmelo, a lâmina menor? Sim, lâmina menor do que Araguari. E aí eu vou até outubro, mesma coisa, né? Aí depois eu tenho Varginha, Minas Gerais, sul de Minas, maior parque cafeiro do mundo. Aí já cai para 0,319. Né? Então, as lâminas a gente tem que definir conforme o ambiente que a gente vai trabalhar nelas. Aí, ó, olha, Varginha, vou precisar também água em setembro, outubro, só que muito menos do que o Cerrado, né? Aí trouxe um exemplo também de uma fazenda que a gente assessora, lá de Boa Esperança, e tudo que a gente precisou irrigar nesse ano de 2022. Aí quem pediu isso, Mosca? Certificação. Então a certificação pediu, falou, ó, Eusêmio, André e Vinícius, nós precisamos saber quanto que jogou de água em cada um dos setores da fazenda. Gente, em alguns minutos, o Eusêmio fez a planilha, colocou o gráfico, e aqui a gente sabe, né, que ficou abaixo da água disponível em alguns momentos do ano, até estratégicos dentro do manejo que a gente faz da cultura, né? Mas a gente sabe, de uma forma muito clara, quanto que a gente gastou de água em cada um dos setores de irrigação, nesse projeto, nessa fazenda são 3 projetos, então quanto que eu gastei no setor 1, né, nos setores do projeto 1, aqui ó, 141 milímetros no ano, esse aqui 118 e assim por diante. Então a certificação recebeu esses dados de uma forma bem tranquila, não teve problema de
não certificar o produtor rural. Outro exemplo mais extremo, né? Pirapora, 0,389. Então, lógico, Pirapora em fevereiro eu já tenho que repor. Né? Mas igual o professor Molion falou, às vezes em janeiro eu tenho veranico, esse ano não teve. Dezembro choveu, janeiro choveu, não precisei irrigar. Né? Mas eu tenho que estar preparado para isso. Aqui em Pirapora, a partir de fevereiro até outubro, eu tenho que repor o que a chuva não me dá. Né? E para o Rogerinho não ficar também triste, vou colocar também a parte do Conilon, viu, Rogério? Manhuaçu é outra área, né? Que é uma região da Zona da Mata, lá de Minas, né? 0,337 litros por segundo por hectare. Tá? Pedregulho, né, que é em homenagem ao Tomazello, né, que é um dos maiores consultores ali de São Paulo, que ele atende essa região, 0,364. Né? É uma área que está crescendo também muito a irrigação ali na Mogiana, Franca, Pedregulho, Ibiraci e assim por diante, com respostas favoráveis, embora com falta de água em algumas regiões ali, né? Algumas fazendas lá. E o Conilon, né? Aqui em área em Jaguaré, olha o Conilon, desde janeiro eu tenho que irrigar, olha lá. Irrigação janeiro até praticamente dezembro. Só no último mês ali, né, que talvez não precise irrigar ali, que seria nesse dado normal, né, que seria novembro. Em dezembro um pouquinho e o resto do ano eu tenho que repor essa água. Então o Conilon só produz aquilo que o Rogério nos manda lá, ó, porque ele tem uma reposição de água que permita essas altas produtividades. Tá? Gente, antes de passar para o Eusímio, é o que nós vamos falar a partir de agora. Né? O que muda do manejo de água numa lavoura de café, igual o professor Molion também falou. Não é só pensar na água, no café, parte aérea. E o café, parte de raiz. O que mudou se eu colocar uma planta de cobertura no meio? Se eu aumentar a matéria orgânica? Então, os livros nos falam isso muito claro, né? Que a gente aumenta a matéria orgânica, promove biodiversidade, olha os bichinhos aqui tudo, que vai ser falado pelo Andreotti. Descompactação do solo. O que nós queremos para economizar água? Nós temos que regular de uma forma a temperatura do solo, melhorar a estrutura, aumentar a retenção de água, né? O Guilherme estudou isso na física do solo. Então nós temos que dar um jeito de essas iniciativas, a essas práticas culturais que já são realidade e provar que isso tem melhorado o sistema de cultivo. Tá? Então eu vou chamar aqui o professor Eusímio para a gente dar continuidade à apresentação e logo na sequência a gente abre para perguntas. Tá bom, Eusímio? Acho que esse era o meu último mesmo. Obrigado, pessoal. Bom dia ainda, né, pessoal? Não almoçamos ainda? Inicialmente é uma satisfação participar do evento mais uma vez, palestrar aqui para vocês. Ainda mais dividir o espaço com o professor André Fernandes, um grande exemplo, um grande mentor. Cumprimento a todos. Pessoal, sendo bem breve aqui, passando uma mensagem e até dando um respaldo, né, para algo que é realidade na cafeicultura, que seria a utilização das plantas de cobertura na entrelinha. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados de experimentos que nós fizemos aqui no Cerrado, em Araguari, também na região de Monte Carmelo, e também outras informações, outros levantamentos que foram realizados por pesquisadores renomados. Tá? E por fim, vou mostrar para vocês, deixar um resultado aí que pode valorar ainda mais a adoção dessas tecnologias. Então, eu sou Eusímio Fraga, professor da UFO, campus Monte Carmelo, trabalho com irrigação. Importante a gente reforçar que o solo é um grande reservatório. Vamos colocar ali os nutrientes, vai ser abordado mais à frente, e também a água. Muitas das vezes nós estamos pensando em investir nos reservatórios, nos piscinões, para estocar água e ter ali a disponibilidade, né, para o sistema de irrigação operar nos momentos críticos. Mas não podemos esquecer que o solo tem essa, na verdade, até a nossa base, né, é esse grande reservatório. Então é importante nós conseguirmos levantar e conhecer essa capacidade e potencializá-la. Então, muitas das vezes, nós temos um solo que tem uma característica de alta retenção, né, colocando aí o solo argiloso, mas, em função do manejo, como nós colocamos a cultura e fazemos as nossas ações, esse reservatório ele pode ser minimizado. Tá? E, muitas das vezes, o resultado negativo, o insucesso, observado
pensando em produtividade, é porque nós não respeitamos e não adotamos boas práticas pensando no manejo desse solo. Tá? Fazendo aqui uma breve revisão, né, de como fazer esse levantamento, como conhecer esse reservatório, tá? Importante fazer o levantamento das características físico-hídricas. Tá? Então, até para fechar o projeto agronômico que o Stockler colocou muito bem, né, é importante saber qual a quantidade máxima de água que nós podemos aplicar via sistema de irrigação, e tudo passa pelo conhecimento da capacidade de armazenamento. Então, o solo, muitas das vezes nós estudamos pensando na fase volume, né, um modelo trifásico, a parte sólida e a parte porosa, que eventualmente pode estar ocupada toda por água e também, em alguns momentos, quase toda por espaços vazios. Né? Então, separando aí nessas 3 fases, nós temos alguns estudos que podem ser obtidos a campo e também a nível de laboratório. Então, recomendamos aí o laboratório do professor Rubens, que vai dar uma palestra mais à tarde para vocês, para ter esse tipo de informação. Tá? E tendo a umidade do solo, que é bem dinâmico, né? Mas em um determinado instante, em determinado momento ali da semana ou do dia, você tendo essa informação e dimensionando, né, qual seria a camada que vai contribuir para o fornecimento da água para a evapotranspiração da cultura, você tem ali, né, qual a quantidade de água armazenada no solo. Tá? Então, essa equação que é bem simples, tá, bem tranquila, né? Ela é muito importante para quem quer fazer o planejamento da irrigação e quem quer operar um sistema de irrigação e também ver os benefícios da adoção de práticas de manejo de solo. Ok? Importante, pensando aí na porosidade, né, separar os poros totais em macro e microporos. Então, quando você faz a análise em laboratório, você tem esse nível de informação. Então, muitas das vezes, quando nós avaliamos um solo arenoso, grande parte dos poros ali são macroporos. E dentro dessa faixa de tamanho de poro, a drenagem ela é muito rápida. Então, às vezes, o solo permite que haja uma certa infiltração, mas essa água não vai ficar ali no sistema radicular e ela vai atingir camadas profundas. Tá? Então, é importante ter essa separação. Tá? E quando nós adotamos as plantas de cobertura, nós conseguimos mexer nessa dinâmica entre os macro e microporos, tá? Trazendo os benefícios que são visualizados no dia a dia, tá? No campo que nós vamos colocar aqui. Tá? Então, numa média, né, dos totais dos poros que um solo pode conter, o ideal é que nós tenhamos 1/3 desses poros na faixa dos poros maiores, que são os macroporos, e 2/3 dentro da faixa dos microporos, que vão influenciar na retenção de água. É lógico que também, se você adensar muito o solo, compactar muito o solo, você aumenta também a faixa dos microporos, de forma que a quantidade de macro também fique insuficiente. Então, também tem um ponto de equilíbrio, e esse adensamento ele pode ser prejudicial. Tá? Então, o ideal é que você tenha no seu solo, tá, uma faixa de 10%, aproximado aí da porosidade total, dentro da faixa dos macroporos, para que haja uma aeração para o sistema radicular, e o sistema radicular consiga fazer as trocas gasosas que são necessárias. Ok? Uma outra informação muito importante aí, que também dá para justificar, né, a adoção de algumas práticas de manejo, né, que eventualmente tem o seu custo, tem a sua demanda lá no campo, seria fazer a curva de retenção. Já foi falado muito aqui nos eventos no passado, tá? É algo também que pode ser obtido do laboratório, e nós relacionamos o armazenamento de água, a umidade, com o potencial matricial ou a tensão de água no solo. Então, aqui o exemplo de uma curva de retenção típica de um solo textura média para textura mais arenosa. Tá? E tendo essa informação, nós conseguimos dimensionar os limites de armazenamento de água do solo. Tá? Então, qual seria o tamanho do reservatório? Com base na curva de retenção, nós temos esse nível de informação. Tá? E o ideal é que você faça isso por talhão, né? Para cada área homogênea que você tenha na propriedade. Limite superior, capacidade de campo; limite inferior, ponto de murcha permanente. Tá? E aí, então, você teria uma faixa de umidade no solo que pode ser trabalhada no manejo da sua irrigação, tá? Que está disponível para as plantas. Aqui um exemplo de uma amostragem de solo. O ideal é que se faça uma amostra indeformada a cada camada que você queira representar. Normalmente trabalhamos com a representação a cada 20 centímetros. Tá? Então, aí, o cálculo da CAD, né, muito bem conhecida, até nos estudos de balanço hídrico, uma informação primordial. Então, capacidade de campo comparada com ponto de murcha a uma dada profundidade nos dá um tamanho de reservatório. Estou tocando no ponto da profundidade, pois, ao mexermos nessa profundidade, o tamanho do reservatório pode mudar completamente. E, às vezes, você tem um solo muito argiloso, que tem um potencial de armazenamento alto, mas o sistema radicular não consegue desenvolver.
ele fica numa camada muito superficial, e aí seu reservatório vai ficar pequeno. Então é importante, além de termos essa boa característica, termos condições ideais para que haja um bom desenvolvimento do sistema radicular, e aí sim aumentar esse reservatório. Tá? Então o Z aqui nessa fórmula é bem importante. Okay? A níveis médios, né, um referencial aí, né, para todos nós, partindo de um solo arenoso até um solo argiloso, qual seria a capacidade de água disponível? Tá? O arenoso, 1 metro de perfil de solo, 82,5, e pensando no solo argiloso, 225. Tá? Então pode mudar bastante em função da textura. Um outro ponto também que deve ser levado em consideração, que dentro dessa faixa entre o limite superior e o limite inferior, tá, nós queremos manejar a cultura, principalmente quando estamos numa condição irrigada, dentro de uma faixa que a planta não tenha nenhum gasto, ou tenha pouco gasto energético para tirar água do solo, e ela pense, né, o vegetal foque muito mais na produção de parte aérea, tá, ou na acumulação dos fotoassimilados, pensando aí na produtividade. Então, existe uma faixa de variabilidade de água disponível, tá, que seria o ideal para cada cultura. E nós chamamos essa faixa de água facilmente disponível, reforçando esse conceito para vocês. Então, entre a capacidade de campo e um determinado nível de umidade, que nós chamamos de umidade crítica, seria a nossa faixa ideal de trabalho. Trabalhando com o manejo de solo, também nós conseguimos mexer nessa faixa de água facilmente disponível. E aí, deixando o conceito para vocês, depois podem olhar com calma, associando a compactação do solo, nós chamamos isso de intervalo hídrico ótimo. Estava até falando com o Guilherme no final de semana sobre esse tema. Tá? Então nós temos mais uma componente. Então muitas das vezes nós abordamos essa faixa de água disponível, tá? Da água facilmente disponível, levando em consideração se a região é uma região de alta demanda atmosférica, baixa demanda atmosférica ou média demanda atmosférica. Por exemplo, um dia muito quente ou um dia mais ameno, mais tranquilo. Então as plantas elas respondem a essa mudança ambiental. Então se você às vezes estiver num ambiente que está muito quente, qualquer variação de armazenamento de água no solo, que é essa parte de cima aqui, já vai impactar na transpiração potencial da cultura. O professor Rubens é um grande mentor nesse tópico aqui para mim. Tá? Então variou um pouquinho, a planta já fecha o estômago e deixa de evapotranspirar. Mas se você tiver num dia mais ameno, o solo pode estar muito seco e a planta ela vai continuar tendo a sua transpiração potencial. Ok? Nós temos tabelas de referências para a cultura do café. É muito comum se trabalhar com uma variabilidade de até 50%, né? Uma oscilação, né, de umidade, né, dessa faixa de armazenamento de até 50%. Ok? Pegando aqui uma tabela de referência da FAO. Então não se esqueçam que esse 50% ele também está condicionado à compactação, que é um intervalo hídrico ótimo. Tá? Exemplos clássicos, um comparativo de um solo arenoso com um solo argiloso. Um solo que tem uma característica argilosa, variando 50% de um reservatório grandão, pensando aí numa distância máxima entre os eventos de irrigação, eu posso esperar bastante. Então aqui uma simulação, passando 30 dias sem chuva, tá, e considerando o reservatório cheio no dia 1, o produtor teria que fazer 3 irrigações para manter a umidade do solo dentro de uma faixa adequada, né, e maximizar a sua produtividade pensando na componente água. O solo arenoso, a quantidade de irrigações teria que ser muito maior. Teria que ser 6 irrigações. Tá? Então, vamos colocar aí o dobro de eventos de irrigação. Tá? Isso vai impactar em quê? No dia a dia, na operação, e também em como nós podemos aproveitar uma chuva que pode acontecer. Okay? Então, o manejo do solo, né, que você pode implementar, ele pode também te ajudar na economia de energia elétrica. Tá? Pois você aproveita mais os eventos de precipitação, colocando aqui a maioria das regiões cafeeiras, apesar de ter viabilidade de irrigação, nós temos um grande período com precipitação, né, com a chuva, que nós precisamos aproveitá-la. Ok? Então, como melhorar essa disponibilidade de água, né, para a cultura e diminuir a necessidade hídrica de irrigação? Porque eu nem vou entrar nesse mérito. A evapotranspiração do café, a potencial, ela não vai mudar. Ela vai ser a mesma. Né? Então, no tema aí pode até gerar uma confusão. Mas ao fazer um bom manejo do solo, o que nós podemos fazer? Aproveitar mais o evento de precipitação, a chuva, tá? E tem outros benefícios que vão ser abordados na parte da tarde e amanhã, né? A parte da biologia do solo, que tem sido tratada há algum tempo aqui nessa feira, e algo que vai demorar para a gente vencer, né? Acho que a associação de todos esses tópicos aqui é o que nós precisamos, né, focar, né, esse estudo
multidisciplinar. E aí eu me coloco aqui na parte da física do solo, né? Pensando em aplicado à irrigação, pensando em colaborar com os colegas. Então o professor Klein colocou esse slide aí, comparativo de um solo, na verdade uma massa, né? Um solo compactado, que representaria um solo compactado e um solo bem estruturado. Então a infiltração vai ser influenciada e a capacidade de armazenamento. Se você tiver um solo mais adensado, o impacto é muito ruim. Tá? Pegando alguns exemplos de trabalhos. Então, pegando aqui um exemplo do trabalho do Rocha, da Embrapa Café, ele pensou nesse tripé aqui, qualidade física do solo, né, um aumento da matéria orgânica do solo, que também tem benefícios químicos, né, e um aumento da produtividade da cultura do café. Então, pensando nesses pilares, foi realizado um estudo buscando avaliar o quanto o uso da braquiária na entrelinha pode maximizar a capacidade de armazenamento de água no solo. Então, nesse estudo, foi avaliado o solo em algumas profundidades e nós temos aqui uma separação, uma classificação daqueles poros entre macro, microporos básicos e os remanescentes. E o que está abaixo de uma umidade que nós chamamos de ponto de murcho permanente, que aqui são os criptoporos. Tá? Então, levando em consideração essas 4 avaliações que foi realizada, o solo que estava sem a braquiária na entrelinha, ele teve esse resultado aqui. Então, nós temos uma escala de 0 a 1, né? Então uma condição de referência. Tá? Então todos estavam no 1 aqui, antes da instalação da braquiária. Após a instalação do sistema de consórcio, né? O sistema de planta de cobertura na entrelinha, braquiária rosisiensis, o que aconteceu? Houve uma mudança, tá? Uma alternância, uma redução da quantidade de poros na faixa de macroporos, que eu falei para vocês que é importante, diminuindo a drenagem, a percolação, né? E aumentando a retenção, que está representado aqui embaixo. Então, houve um aumento da capacidade de armazenamento do solo e disponibilidade para as plantas na faixa entre 6 e 100 kPa, que é até a faixa que o tensiômetro que está no dia a dia nosso mede. Olha que interessante. Tá? Nós fizemos um trabalho de campo aqui em Iraguari, na fazenda do senhor Egídio Moniz, e chegamos no resultado, tá, que corrobora, colocando aí um termo de pesquisa, né, com o que foi observado lá da Embrapa. Muito bacana. Além disso, também tivemos um aumento aqui na faixa dos criptoporos, que está associado à matéria orgânica. Trabalhos renomados mostram isso. Aumentando o teor de matéria orgânica, nós aumentamos a capacidade de campo e também o ponto de murcho permanente. Vou mostrar para vocês. A nível de curva de retenção, aqui está o comparativo do café cultivado com a braquiária na entrelinha e o sequeiro tradicional. Então, vejo que teve uma mudança também no comportamento de curva de retenção, que poderia impactar no manejo quem trabalha com informações via solo. Além da questão da capacidade de armazenamento, existem trabalhos, né, até no campo, muita gente já trabalha com aquele termômetro. A gente utilizava para medir a temperatura das pessoas para ver se estava com Covid, né? Mas agora dá para colocar no carro e avaliar a temperatura da superfície do solo. E acaba sendo um fator importante que inibe o desenvolvimento do sistema radicular. Então, nesse trabalho, já colocando para vocês parte dos resultados, nós comparamos aí a temperatura da superfície do solo numa condição de céu claro, céu aberto, tá? Com diferentes plantas de cobertura na entrelinha do café. Vejam aqui o que chamou a atenção, né? A vegetação espontânea estava com 42,2 contra 34,9, pegando uma média aí após alguns levantamentos. Então, uma diferença de 7 graus. Alguns trabalhos mostraram temperaturas maiores do que essa que nós observamos aqui em Araguari. Então, isso é muito impactante, pessoal. E aí, quando a gente pega em relação à tensão de água no solo, as medidas do tensiômetro dentro da saia do café, seguindo as recomendações para a cultura do café, nós observamos também diferenças. Tá? E as áreas que estavam com algum nível de cobertura na entrelinha, elas tiveram maior disponibilidade de água. A tensão estava mais baixa quando se comparou, né, com a tensão da vegetação espontânea. Então, o mato ali, que não tinha nenhum nível de cuidado, né, uma vegetação que normalmente vai estar na entrelinha, era uma área que tinha uma quantidade de água menor, né, disponível para o cafeeiro numa média ao longo de 4 safras que nós avaliamos. Tá? Então, o senhor Egídio, normalmente ele participa da feira, achei que ele ia estar aqui, poderia ter dado o depoimento dele, mas ele é um grande incentivador, né, do uso dessas práticas no cafeeiro. Tá? Então, fica essa mensagem para vocês e acaba estando amarrado ali ao que eu mostrei do trabalho da Embrapa. Tá? Pensando em profundidade, nós também conseguimos observar diferenças da tensão da água no solo. Então, dependendo da planta de cobertura,
a disponibilidade de água nas camadas superficiais era muito maior do que na vegetação espontânea. A linha que está em amarelo ali, ela representa a tensão de água no solo da vegetação espontânea. Então o solo estava mais seco comparado com os demais, pegando uma média em alguns meses do ano. Tá? Um outro ponto também importante aí, que nos dá uma noção, né, de como melhorar a estrutura do solo, no caso o manejo do solo, é a estrutura. Aí quando a gente pega um comparativo entre um solo franco-arenoso com um solo arenoso, um franco-argiloso com um solo arenoso, nós temos uma diferença, um impacto bastante grande na porosidade total. Então, à medida que nós colocamos algum nível de resistência para o sistema radicular desenvolva, o solo fica mais compactado, e em algum nível nós podemos aumentar a capacidade de armazenamento, mas considerando os macro, micro e criptoporos. Mas chega um determinado ponto que nós diminuímos a quantidade de macroporos, que é o que está aparecendo nesse solo franco-argiloso aqui. Se a gente pegar um solo que está solto, que tem um nível de estrutura baixo, tem muito macroporos, qualquer chuva que aconteça ou irrigação, a água vai embora e não vai ficar disponível para a cultura. Eu quero um solo que tenha algum nível de estrutura, né, algum nível de compactação moderada, que aqui seria uma condição ideal. Eu tenho ali uma aeração acima dos 10% que eu comentei com vocês. Tá? Então, eu tenho muito microporos e a minha CAD fica grande. Tá? E aqui uma situação que já ficaria inadequada, pensando na oxigenação para o sistema radicular. Então, isso vai acontecer também no solo arenoso. Tá? E nós temos essas referências para compartilhar com vocês. Pensando na infiltração de água no solo, até na interceptação que pode acontecer na superfície, né? Nós temos esse trabalho onde se estudou alguns cenários aumentando a matéria orgânica, saindo de 0,7% até 4,2%. À medida que se aumentou o teor de matéria orgânica no solo, houve uma melhoria na estabilidade dos agregados do solo, tá? E a quantidade total de chuva infiltrada ela fica bem diferente, saindo aqui de 25% e vindo para 47%, 44%. Então, bem interessante o aproveitamento da água, que eu vou fechar a minha apresentação com uma simulação para Monte Carmelo nesse sentido, né? Para a gente ter uma noção desse impacto. Então nós temos como benefícios, né, ao mexer na estrutura do solo, uma mudança na porosidade total, na distribuição dos diâmetros desses poros, uma alteração na permeabilidade ao ar e também à água, a capacidade de infiltração, né? Podemos até entrar nesse métier também, a VIB, ela fica alterada, uma disponibilidade de água e nutrientes também melhor, tá? A resistência à penetração ela também vai ser alterada, então podemos ter um sistema radicular mais profundo, aumentando o tamanho do reservatório, e pensando também na resistência mecânica ao cultivo, e pensando até nas operações com máquinas, que também tá? Como fazer uma avaliação se eu tenho uma boa saúde do solo? Uma ferramenta bem interessante é trabalhar com os penetrômetros. Muitos de vocês têm isso e carregam nos carros e fazem esse levantamento. Uma outra possibilidade, até o Léo Carvalho, do Café Além da Xícara, ele começou a fazer isso lá em Monte Carmelo, tem um certo trabalho, mas é uma informação também bem interessante, é o levantamento da densidade do solo, a densidade aparente, a densidade global. Tá? E se você souber qual é a densidade máxima que o seu solo pode ter, num teste de compactação em laboratório, nós conseguimos ter esse índice aqui, uma relação da densidade observada em uma determinada camada do solo com a máxima que pode ser observada. Tá? E aí, se você tiver uma situação de densidade relativa menor do que 1, o solo está muito solto e isso é ruim para o desenvolvimento do sistema radicular. E o ideal, deixando uma referência para vocês, é que nós tenhamos esse resultado entre 0,8 e 0,9. Então, quem quiser começar a levantar esse nível de informação e qualificar os benefícios, né, dessas práticas que já são comuns, fica essa recomendação para vocês. Então, dentro dessa faixa, nós não temos nível de restrição para o desenvolvimento do sistema radicular e vamos potencializar o tamanho do reservatório. Acima disso, nós já começamos a ter algum nível de compactação até chegar em um nível onde o solo está muito compactado e o desenvolvimento do sistema radicular acaba sendo dificultado. Tá? Mais um trabalho mostrando aí as alterações que são possíveis a nível de porosidade total, né, ao ter algum nível de estrutura do solo. Né? Então, um solo com uma estrutura boa, vejam esse exemplo aqui. A quantidade de fração areia, silt e argila não vai mudar.
Então, ao longo dos anos, das décadas, isso não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Se você pegar uma amostra e ela for representativa, o resultado da textura não vai mudar. Mas, o que você pode ter de microporos, sim, pode mudar bastante. Às vezes, numa escala de 1 ano, você melhora isso demais. Tá? Então, se vocês olharem com calma, esse material eu posso deixar disponível para vocês. Aqui o da direita, a quantidade de microporos é muito maior do que o aqui da esquerda, que é o solo que tem uma estrutura pobre. Tá? No caso aqui, representando um solo franco-siltoso. E nós temos em algumas áreas. Então, chama muita atenção e fica aí para vocês. Pensando em capacidade de armazenamento de água no solo, né? Onde nós podemos melhorar ao ter um solo mais estruturado? Como eu mostrei para vocês, trabalho lá com a braquiária, o aumento da umidade do solo nas tensões mais baixas da curva de retenção. Tá? E logo, né, impactando muito na umidade de capacidade de campo. Em todos os solos você tem esse nível de benefício. Tá? Comparando os efeitos também no ponto de murcha permanente, nós temos um aumento da umidade que representa o ponto de murcha permanente. Então, a régua ela sobe também. Mas, ao comparar o limite superior com o limite inferior, a distância vai ficando maior à medida que nós aumentamos o teor de matéria orgânica. Como quantificar isso? Deixando aqui um exemplo para vocês, até um software que vocês podem simular isso para a sua condição lá. Eu aumentei 1% de matéria orgânica. Qual vai ser o meu aumento de capacidade de armazenamento? Eu vou aumentar em quantos por cento o meu reservatório? Então, aqui um exercício para vocês depois treinarem, né, com base nas informações da sua fazenda. Então, o software é gratuito, chama SPAW. Se você digitar no Google, é possível fazer o download bem fácil. Então, você vai colocar o teor de areia. Aqui eu coloquei que o solo tinha 20% de areia e 20% de argila. Certo? Nessa simulação, utiliza então um modelo de pedotransferência. A capacidade de campo tinha um valor de 32,1 e o ponto de murcha 13,7. Com essas duas informações, não é a curva de retenção, óbvio, né? Mas é um ponto de partida para você começar a ter um manejo dentro da sua propriedade. Tá? Aqui eu fiz dois exemplos. Um exemplo que o solo tinha 4% de matéria orgânica e um outro exemplo que o solo tinha 7%. Qual seria o meu ganho real em capacidade de armazenamento? Pegando o solo com 60 centímetros de profundidade, que eu considero uma profundidade razoável para um café adulto, nas nossas condições de cultivo, a CAD, nesse exemplo, ficaria com 75 milímetros. Tá? Ao trabalhar com um teor de matéria orgânica maior, conseguir aumentar o meu teor de matéria orgânica, eu iria para 83,4. Então, um aumento de 10,1% de CAD. Então, além dos benefícios que são notórios, a parte química do solo, utilizando a matéria orgânica, mas ela é uma grande esponja aumentando essa capacidade de armazenamento. Então fica aí um valor, né? É possível valorar esse impacto no manejo da irrigação. Então aquele exemplo que eu trouxe para vocês de um solo arenoso versus argiloso, ele também pode ser, né, utilizado aí ao associarmos com o manejo do solo. Então o manejo tradicional, ao se comparar com um manejo inteligente, né, um manejo que se busca uma boa estrutura, eu posso também distanciar as irrigações, aproveitar mais a água de chuva, tá? E diminuir também as minhas operações dependendo do meu sistema de irrigação. Que às vezes não é sempre irrigação localizada, é prático. Então eu fiz aqui algumas simulações para a gente fechar a apresentação. Normalmente nós avaliamos um ambiente, até o grande pesquisador, o Dr. Ângelo Paes Camargo, Marcelo, o professor André, comentaram muito isso, até para sinalizar se uma região tinha aptidão para cafeicultura, sequeira ou irrigada. É o balanço hídrico, seria o estudo de balanço hídrico. Então, tradicionalmente, nós trabalhamos com uma CAD de 100 milímetros. Ao trabalhar com 100 milímetros para Monte Carmelo, pegando os dados históricos, de 80 a 2015, o déficit acumulado de 412 milímetros. E se eu aumentar 10% da CAD, que é o exemplo do solo que eu mostrei no anterior para vocês, eu tenho um déficit reduzido. Então, pegando a média histórica, dados mensais, uma redução para 402 milímetros. No momento crítico, momento de pré-florada, né, onde nós temos o estresse mais intensificado ali entre os meses de agosto e setembro. Então, essa diferença, se você pensar em alguns hectares, é um tamanho de piscinão, né, bem menor que você precisa ter, investir, e o Stockler mostrou um pouco desses custos que são bem elevados. Pode ser quase que o mesmo preço do equipamento
Foi esse termo que ele utilizou, né? 12 mil reais o hectare do gotejamento, às vezes vai ficar isso, né, por hectare, né, de área que você queira ter água reservada, tá, para atender esses momentos críticos. Então, vale a pena pensar. Ao fazer uma simulação, e aí ao invés de trabalhar com dados mensais, trabalhando com dados diários, tá, então numa resolução muito melhor, qual seria a demanda por irrigação na região que eu estou, na região de Monte Carmelo? Pegando uma média de 38 anos de dados, seria necessário, numa média, trabalhar com uma lâmina de 407 milímetros para atender a demanda plena da cultura, considerando, pessoal, o solo, né, um solo com 83,4 milímetros de CAD, tá, que é uma característica bem típica, utilizando dados de curva de retenção. Ao aumentar 10% da minha capacidade de armazenamento, a minha lâmina total anual, olha o quanto que ela cai. Vou voltar. 407 cai para 360 milímetros. É uma redução muito grande. Por que deu essa diferença? O aproveitamento da água de chuva, eu consigo distanciar mais as irrigações, porque eu tenho uma confiança, porque eu tenho um reservatório solo maior. Tá? E aí pegando uma série grande de dados, uma série histórica grande de dados. Então é muito impactante, né? E às vezes nós avaliamos projetos de irrigação, as lâminas de projeto elas são muito baixas. Se você comparar com a evapotranspiração, se fosse uma hidroponia, né? Qual seria a demanda máxima do café? Eu tenho que ter um projeto que aplique uma lâmina de 3,5. É fácil encontrar esse dado para a maioria das regiões. A gente vai avaliar os projetos 2,1, 2,3, 1,9, 1,7 milímetros por dia, né? E por que às vezes ainda tem uma resposta satisfatória, né, razoável em produtividade? Tá? Porque nós temos o solo como um grande reservatório também. Né? Então vamos potencializar isso? Ok? E aí eu fiz aqui para fechar, né, um levantamento de qual seria a lâmina necessária a ser aplicada, pegando a média de 2 meses, setembro e outubro, lá para a realidade de Monte Carmelo. Isso que dá para fazer para qualquer região que vocês quiserem. Então levar em consideração o solo estruturado, nós teríamos que repor via irrigação uma lâmina média de 1,6. No manejo tradicional, a diferença 1,65. Tá? A nível de armazenamento de água, tá? A nível de armazenamento de água, os piscinões, né? Eu quero guardar água para 30 dias. Eu teria que ter a reservação de 489 metros cúbicos para cada hectare que eu quero irrigar, pensando com uma condição de solo estruturado e um solo tradicional, né, que não tem um foco no manejo de estrutura, 495. Então é uma diferença que a nível monetário pode ser também bastante razoável. Tá? Aqui essa diferença ela fica um pouco menor, pois temos que irrigar. Né? Está chovendo, o solo já está ali perto da sua condição crítica, é necessário repor. Ok? Então eu fecho aqui a minha apresentação, né, com algumas considerações finais para vocês. Então, o manejo de entrelinhas do cafeeiro vai promover, sim, alterações nos atributos físico-hídricos do solo. Então, a curva de retenção, às vezes, eu já escutei demais, já falei também, você faz só uma vez na vida. Não é isso? A gente acabou de ver que não, né? Então, se nós conseguimos melhorar a estrutura do solo, ou se piorar também, é importante fazer a curva de retenção de novo, ok? E ter essa informação, né? E ver esses benefícios. Então, é importante conhecer e atribuir valor à conversão dos macroporos e microporos de baixa retenção, condicionada pela presença de uma planta de cobertura e também a melhoria na estrutura do solo, possibilitando o aumento da água facilmente disponível e também do intervalo hídrico ótimo. Tá? Então, o manejo do solo com vistas à melhoria da sua estrutura é sim uma ferramenta imprescindível para a gente conseguir otimizar o uso da água na cafeicultura irrigada, tá? Que vai ser sempre um gargalo, sempre uma busca nossa, né? Então, fecho aqui divulgando as nossas ações. Então, nós temos 2 programas de pós-graduação, então muitos aqui já são formados, né? Qualquer área pode estar cursando com a gente um mestrado em produção vegetal no IFTM, campus Uberaba. Mestrado que acontece aos finais de semana, é gratuito. Em Monte Carmelo nós também temos um mestrado em agricultura e informações geoespaciais. Vocês estão convidados a conhecer e serem alunos nossos lá. O professor André Fernandes também é professor lá. E deixar a divulgação de 2 eventos que nós estamos organizando, junto com o Inovagre. No dia 20 e 21 de julho, um evento gratuito também em Goiânia. Um evento como esse, uma feira, muito networking, todos estão convidados, vai acontecer na UFG. E
no dia 13, 14 e 15 de setembro, um evento mais científico, com um alcance mundial, um evento internacional, que vai acontecer em Fortaleza, o Inovar International Meeting, juntamente com o tradicional CONIRD, o 32º CONIRD, o professor Mantovani, que é o presidente, infelizmente não está aqui hoje, mas é um grande baluarte, um grande representante da agricultura irrigada, está junto com a gente organizando esse evento. Então, contamos com a participação de todos vocês. Meu contato é do professor André Fernandes, estamos à disposição. Pessoal, desculpem o horário. Bom, então vamos abrir para 2 perguntas e depois os palestrantes ficam aqui à disposição e perguntas também para o palestrante anterior, se tiver alguma pergunta aí para o Stockler de Andrade também, pode ser. E aqui para o André e para o Eusímio. Então, alguém quer fazer pergunta? Deixa eu levar o microfone. Uma colocação que acho muito importante, que eu tenho visto, que é falha no cultivo do café. É saber o efeito do ultravioleta no metabolismo da planta. Porque quando acontecem os veranicos, é céu claro, e como nós estamos próximos da região equatorial, o fluxo de ultravioleta da faixa UVB aumenta muito. Então, eu gostaria de saber se alguém já fez algum estudo sobre isso, ou se estão pensando em ver como é que o fluxo de ultravioleta interfere na formação dos cloroplastos. Segundo aspecto, rápido e sincero, qual foi a fórmula de ETO que foi usada? A de ETO eu consigo responder rapidamente. Não, se for usar Torrent Weight, esquece, porque esses números aí... Não, Piemonte. É padrão Okay. FAO 56. Padrão FAO 66, né? Tá bem. Agora, em relação à ultravioleta, eu não tenho conhecimento aprofundado sobre o assunto. E aí, o que eu vejo? Aí, levando para o lado prático, né? Conversando com algumas empresas, o pessoal tem buscado desenvolver alguns produtos para proteger a folha em momentos que a temperatura está muito elevada. Então, eu imagino que possa ter alguma associação em períodos que a temperatura está muito elevada, o UV estar também elevado e ser uma consequência. Tá? Aí tem algumas empresas vendendo esse tipo de produto. O ultravioleta, ele produz, o ultravioleta B, ele produz câncer de pele e produz catarata, tanto nos homens como nos animais. Então, ele deve interferir com a planta. Então, se diz, olha, tem substâncias que vão usar, digamos, filtro solar, né? Vão usar filtro solar para o cultivo. Mas você tem que ter um plot aí, um talhão que esteja sem e comparar com esse outro que tem. E vocês têm tudo para fazer isso aqui. Professor, a gente tem trabalhos com filtro solar, só que a gente não mediu isso que o senhor está falando. Eu acho que é só questão de agregar, né, uma medição desses ultravioletas. Eu acho que é uma coisa fantástica que nós podemos colocar. Ó, tem uma sugestão aqui, ó. São 13h15, a próxima palestra nossa é 13h30, André. Não, vamos passar para as 2, né? Senão não dá pra... Então, é só para falar para o pessoal isso daí. Se quiser a gente fica à tarde nem almoçar, nós não vamos. É só para passar para vocês, para a gente ver aqui. Ó. O Cuiabá estava na frente aqui, mais uma só e nós vamos almoçar. Professor Molhão, se o Rogerinho não fizer pergunta, aí no FNK... É pro Stoller. Cadê o Stoller? Tá aí? Stockler. É viável pivôs linear de 25 a 30 hectares? Linear? É viável economicamente isso? Não sei, estou te perguntando. Se é... Viabilidade técnica, contanto que faça reposição de água no solo, qualquer equipamento ele é viável. Precisa fazer a conversão do custo de investimento. Em termos de investimento por hectare, ele é muito maior do que comparando com o central e muito maior que o gotejamento. Porque toda a tecnologia é importada. Então, por isso que ela tem um custo de investimento maior. Exatamente.
Dobra. Professor Molion, às vezes, assim, eu gosto muito de estudar fisiologia vegetal e até em parceria com o André Reis, da Unesp Tupã, a gente estava conversando sobre isso. O que você perguntou é se o raio ultravioleta interfere na formação dos cloroplastos. Com certeza tem influência. A melhor faixa de absorção para a planta é ali onde está em 300, mais ou menos, 400 nanômetros, certo? Quando começa a subir essa radiação para 600, 700, na verdade, 300, 400, na verdade, é antagônico, né? É 600. 300, 400, a planta começa a produzir dois mecanismos. Um é o metabolismo antioxidante não enzimático, que ela começa a produzir uma magnésio quilatase, que começa a degradar a clorofila A, e a clorofila A começa a produzir clorofila B e carotenoides, que vão dissipar o excesso de energia da luminosidade. E aí causando baixo dano. O problema do café é que é uma planta que não aproveita muito esse status como a C4 de fazer pelo malato a regeneração do CO2. Só que o que acontece com relação a isso no café? Ela tem esse metabolismo antioxidante não enzimático, que transforma a clorofila A, que recebeu o elétron, para continuar a fase de reações ali da fotossíntese, só que tem um metabolismo antioxidante enzimático, em que a planta precisa de algumas enzimas que vão degradar esse excesso de radiação sem prejudicar os plastídio, cloroplasto, respiração mitocondrial, como a superóxido dismutase, as catalases e as corbato peroxidase. Isso é induzido justamente por micronutrientes, tá? Era só isso que eu queria falar, essa contribuição. Você viu, num fôlego só ele conseguiu ser rápido dessa vez. Obrigado, Guilherme, pela contribuição. André, 13h30, deixar o garotinho aqui, que ele tinha uma pergunta, vamos lá. Boa tarde a todos, aqui é Deilson Abreu quem fala, né, parabenizar todos os palestrantes, tudo que vocês contribuíram, e ainda de encontro, né, ao que o Guilherme mencionou nesse sentido, foi de fato a minha tese de mestrado, professor Molion, né, essa dúvida do senhor sobre o efeito da radiação ultravioleta na cultura do café. O nosso grupo de pesquisa no Rio de Janeiro, ele desenvolve muitos trabalhos, o professor André tem participado também em parceria conosco, e agradecer a todos. Eu vou deixar para um outro momento, converso com o professor no particular, em respeito a todos aqui, tá bom? Numa outra oportunidade a gente pode contribuir mais e avançar nesse assunto que certamente tem muito a enriquecer aqui ao Congresso. Nada impede da gente discutir isso o ano que vem, né? Passo com vocês aí, cadê o Fernando para encerrar? Tá aqui? Bom, então nós vamos por um intervalo para o almoço. A Viviane vai entregar, então, presente aos palestrantes. Muito obrigado. E o rápido almoço a gente retorna, então, às 14. Certo? 14.